Nós estamos chegando ao final de mais um mês. E pra mim, esse mês foi um mês em que eu menos produzi. Foi um mês em que eu fiz o mínimo em tudo. Que foi tudo muito difícil pra mim. Foi muito difícil fazer devocional. Está sendo ainda muito difícil treinar, muito difícil dar conta. Foi um mês em que a minha energia literalmente esgotou todos os dias. Eu sou uma pessoa que eu sou muito ativa, que eu sou muito de correria. E esse mês, essa vida, esse sistema de acelerado me esgotou, me adoeceu, literalmente. E eu tive que lutar com a culpa, porque a primeira coisa que acontece quando você não consegue manter uma constância, disciplina nas coisas importantes, que são importantes pra você, como principalmente seu relacionamento com Deus, que pra mim é a coisa mais importante. Quando eu não estou vivendo a minha vida ali, constância com Deus, eu me torno a pior pessoa do mundo. Eu me torno uma pessoa completamente doente, uma pessoa, assim, completamente negativa, uma pessoa completamente insuportável. E eu consigo falar isso aqui com muita verdade, eu não tenho vergonha de falar, porque realmente, quando a gente tá distante de Deus, eu não tô falando quando você tá, sabe, esquece Deus, não é isso. Sabe quando você tá vivendo uma fase que você quer estar ali, que você tem saudade do Senhor, e eu falo pra Deus, Senhor, eu tô com saudade de Ti, eu tô com saudade do nosso tempo, do nosso momento. Mas parece que tudo te arranca, te puxa pra outras direções, te acelera. E estamos vivendo dias assim, sabe, com alguém da família que tá hospitalizado, e a correria pra resolver coisa, pra pagar conta. E isso é algo que me adoece. Eu sou uma pessoa que, se eu estiver acelerada, eu adoeço, eu travo, eu não consigo organizar. E eu tenho uma mente muito voltada para a ordem. Se não tem ordem, se não tem passo a passo, se não tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o último, eu enlouqueço, basicamente. Então, pra mim, esse foi um mês muito difícil. E isso me leva a refletir como a minha vida, e como é muito fácil a gente se perder, como é muito fácil a gente acabar indo pra um lugar de morte. Por quê? Porque o diabo, ele sempre vai aproveitar essa fase ruim pra te levar pra um lugar de morte. Um lugar onde ele vai tentar te convencer de que nada que você for fazer vai dar certo, nada que você fizer vai adiantar, que tudo que você tá fazendo é em vão, que nada adiantou tudo que você fez, todo o trabalho que você teve de montar uma rotina, de manter um tempo, não vai dar certo. E lidar também com a sensação de fracasso, porque eu falo mulheres, como eu, porque eu tenho uma vida hiper cheia de responsabilidades. Eu tenho que cuidar de uma casa, eu tenho 2 adolescentes, tenho meu esposo, eu tenho meu trabalho, eu tenho a igreja. E todas essas coisas, elas que são bênçãos na nossa vida, que são bênçãos do Senhor, que são privilégios, e eu agradeço todos os dias. Eu sei, eu tenho a consciência de que eu sou privilegiada, de que eu sou uma pessoa abençoada por ter uma família, por ter um lar, por ter filhos saudáveis, por ter um trabalho, por ter um emprego, por ter uma comunidade de fé onde eu possa compartilhar a minha fé com pessoas, uma comunidade de fé saudável. Vale a pena ressaltar isso. Eu faço parte de uma comunidade de fé saudável. São pessoas maduras, são pessoas crentes, são pessoas que amam Jesus de verdade, não são pessoas performáticas, não são pessoas que te adoecem, são pessoas maravilhosas. Eu tenho esse privilégio de ter esse tipo de conexão com pessoas inteligentíssimas, que estão em um nível bem mais profundo na fé, e que conseguem me alcançar com um testemunho, com um exemplo de vida. Nossa, eu tenho uma boa amizade. Eu não falo que eu não tenho muitos amigos, eu tenho 2 amigas assim mais próximas, mas as pessoas mais próximas a mim são pessoas maravilhosas e tal. Porém, se nós não temos cuidado, o diabo, ele vai transformar tudo isso que é uma bênção, que é uma maravilha, em um caos. Eu não sei se pra vocês é dessa forma. Então, esse mês pra mim foi um mês em que eu posso olhar e falar assim: meu Deus, eu não fiz nada, eu não produzi nada, eu não me esforcei pra nada, eu não consegui fazer o mínimo, eu não consegui jejuar, eu não consegui tirar um tempo de oração, eu escrevi muito pouco, tanto que eu comecei a fazer o diário no tablet antes de dormir, né? Eu abaixei um aplicativo de registros e comecei a fazer, porque eu não consegui desenvolver ali uma força pra pensar, escrever. Então eu tô me sentindo muito assim, seca e raquítica. Mas eu também sei que isso é uma fase. E isso pode estar ligado também a algum tipo de transtorno, a algum tipo de algo que eu adquiri ao longo dos anos, que me levou pra esse lugar, de me esgotar muito rápido. Eu estou pensando em fazer alguns exames e tal, cuidar um pouquinho mais da saúde, né? Ver como estão o meu lado físico, porque eu tô me sentindo muito cansada mesmo, gente. Um cansaço. A gente não pode espiritualizar tudo. Eu sou madura o suficiente pra entender que a gente não pode. Nem sempre a gente pode espiritualizar tudo.
Sabe que é o diabo? Eu não dou esse crédito pra Satanás, sabe? Eu não sou de credibilizar o inimigo. É porque às vezes, pensa bem o que eu vou falar aqui, às vezes é uma falha nossa. Às vezes é porque realmente nós não queremos fazer, às vezes nós estamos em falta conosco mesmo, na questão de cuidar da saúde, na questão de se esforçar para manter uma rotina e tal. Mas, em algumas fases, parece que isso é algo impossível de você lidar, impossível de você lutar, impossível de você vencer, impossível de você resistir, de você confrontar. Simplesmente você não consegue lutar contra a correnteza, você se deixa levar. Porque é tanta coisa na sua mente e de repente você olha e fala assim, meu Deus, o tempo passou, eu não fiz nada, esse mês eu não produzi nada. Mas isso não é a verdade. Isso é uma mentira também que o diabo conta. Porque, e ao longo do tempo, eu comecei a cuidar mais com esse tipo de pensamento. Ah, eu não fiz nada. Eu não sirvo pra nada. Ontem eu tava tendo esse tipo de percepção. Eu falei, Deus, eu sou uma pessoa tão inútil. Eu não sirvo pra nada. Eu não... Pensa no tipo de pensamento. Pensa aí no tipo de pensamento. Eu não sirvo pra nada. Eu sou inútil. Meu Deus, eu não faço nada de relevante. Eu não impacto nada. Eu não produzo nada. E nisso em tudo, sabe? No meu trabalho. E quando esse tipo de pensamento vem na minha mente, eu procuro analisar esse tipo de pensamento, porque isso é a voz de Satanás. Aí, quando acontece isso, eu gosto de pensar, e se eu morresse hoje? O que seria dos meus filhos? O que seria do meu marido? Como facilmente eu seria substituída? Sabe? Porque o diabo, ele gosta de lançar esse tipo de pensamento. Você não serve pra nada, ninguém tá nem aí, você não faz nada, você é uma pessoa que você não chega a lugar nenhum, você tá atrasada na vida, você não tem nada, você não conquistou nada. Olha pro seu trabalho, olha pra sua casa, olha pra você. Gente, eu tô aqui há não sei quanto tempo que eu não retoquei a raiz do meu cabelo. Eu preciso fazer isso, eu tô esperando vaga no salão da pessoa que eu faço. Eu paguei a unha, uma manicure, eu não consegui ir. Eu não tive como ir fazer a minha unha. E uma unha que já tem mais de meses, acho que tem mais de 9 meses que eu não vou na manicure. Tentei começar uma rotina de skincare, de cuidar da pele e tal. Tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o despertar, de começar a cuidar de você. E eu simplesmente larguei pra lá. Entendeu? Então, assim, o diabo pega essas coisas e ele começa a te lançar na sua mente, dizendo: você é um fracassado, você é um inútil, você não serve pra nada, você não produz nada. E aí eu fico me perguntando até quando toda essa cultura do esforço, toda essa cultura da performance, toda essa cultura de conquistar coisas, de estar sempre vencendo, de estar sempre no auge, de estar sempre bem. E eu conheço pessoas que eu olho e falo, meu Deus, essa pessoa sempre tá bem. Essa pessoa sempre. Eu nunca vejo essa pessoa cansada, eu nunca vejo essa pessoa assim esgotada, enquanto eu. Qualquer coisa me abala, qualquer coisa me derruba. E eu falo, Jesus, eu não quero voltar para um lugar onde eu estava. Então, esse é um relato, é um desabafo. Tô mostrando aqui a minha vulnerabilidade, porque isso acontece com muitas pessoas. E nós precisamos ter muito cuidado, porque o diabo ele pode nos levar para um lugar de morte e você não conseguir mais sair. Então, todos os dias eu lanço mão das misericórdias do Senhor. Todos os dias eu agradeço ao Senhor. Todos os dias, ainda que eu não consiga dar um passo maior em direção a Deus, eu falo, Senhor, muito obrigada, Deus. Senhor, muito obrigada porque o Senhor me preservou mais um dia, o Senhor me guardou. A sua misericórdia é comigo. E uma coisa que eu busco sempre é manter ali a certeza de que Deus ele está comigo, independente de como estou. Deus já falou várias vezes comigo que não é sobre o que eu faço, não é sobre o que eu produzo, não é sobre o que eu conquisto, não é sobre aquilo que eu acumulo, as horas de devocional, os dias em que eu estou ali com o meu habit track todo assinado, todo marcado. Mas é sobre o que ele fez na minha vida e sobre o que ele é na minha vida e sobre tudo que ele fez até hoje. Então, talvez você também esteja vivendo uma fase dessa, como eu espero que não, mas saiba que vai chegar um dia em que você vai se sentir a pior pessoa do mundo. E talvez você já tenha esse tipo de costume, você já esteja acostumada a ter essa mentalidade de eu não valho nada, eu não faço nada, mas isso é uma mentira. É uma fase que você precisa respeitar e acolher e entender que você vai precisar passar. E graças a Deus que o Senhor permite a gente chegar nesse lugar de fraqueza, de cansaço mesmo, em que a gente precisa entender que nós somos seres humanos, que somos mulheres, que somos mais frágeis, que nós precisamos do Senhor na nossa vida todos os dias, e que não é sobre performance, não é sobre o que nós fazemos, o que nós produzimos, o que nós acumulamos de vitórias, de conquistas, de checks, mas do amor de Jesus por nós. Então, nesse vídeo, eu gostaria de simplesmente desabafar e deixar registrado como eu tô me sentindo e como é que foi todos esses dias que eu não consigo nem lembrar tudo que aconteceu. Não consegui manter ali uma constância, mas em todo o tempo observando meus pensamentos, observando
essa trajetória que sem a gente perceber, o diabo ele vai tentando nos conduzir para um lugar de morte. Mas a Bíblia diz que a nossa vitória está no Senhor, que nós temos um refúgio, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, Ele está conosco, Ele nos entende. O Senhor é aquele que nos alivia, aquele que nos chama, né? Vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, cansados e sobrecarregados. E é isso que eu tô. Então, não há outro jeito, não há outro jeito. Uma hora ou outra o Senhor vai te mostrar uma faceta de você mesmo, que você precisa entregar a Ele, que você precisa simplesmente reconhecer. É o que eu tô fazendo agora. Eu falo, Deus, eu não sei, eu não fiz nada, eu não consegui fazer nada, e eu não tô conseguindo fazer nada. Eu tô muito cansada, eu tô muito esgotada, eu estou sobrecarregada, eu tô muito lenta pra fazer as coisas. Eu faço ali, mas com muito esforço, com muita, sabe, sem empolgação, sem vontade, sem aquela coisa de, ai, vou fazer, fiz. Meu Deus, é muito ruim tá assim. Deixe nos comentários se você já passou por essa fase, se você está passando por essa fase, como você lida com essa fase. Por aqui, eu estou esperando a tempestade passar. Eu estou simplesmente acolhendo esse momento e simplesmente aceitando. Eu não estou confrontando, não estou assim, ai, não, eu não aceito e tal. Não. Eu sei que no momento o Espírito Santo ele está trabalhando na minha vida, ele está trabalhando nas coisas que eu não consigo trabalhar. Eu tenho certeza disso, independente que eu não possa produzir. Eu acredito muito que o Deus que está com a Célia produtiva, com a Célia disciplinada, focada, concentrada, ele também está com a Célia cansada, triste, inútil, cansada, lenta. Ele está também com essa versão de mim. É muito difícil conviver com essa versão? Sim. Mas também é muito bom saber que nós temos um Deus que está conosco todos os momentos, em todas as nossas fases, boas e ruins, nos altos e baixos da nossa vida. E também é um vídeo para te encorajar e alegrar o seu coração e dizer que vai passar. Uma hora você vai voltar, tá alegre, tá fazendo as suas coisinhas, tá cumprindo seus propósitos. Você não pode desistir, porque realmente são fases que nós precisamos passar. Então é isso. Até o próximo vídeo.